Oi, bom dia, tudo bem com vocês? A nossa lição de hoje vai ser a lição 10. O título dela é Lembre-se de mim. E o texto de referência para a gente estudar, que está escrito lá em Mateus 26, diz assim: Jesus pegou o pão, em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Bom, bem antes, lá quando os judeus ainda estavam no Egito, eles ainda eram escravos, eles comemoravam a Páscoa. E para fazerem isso, eles pegavam e comiam um cordeiro todo temperado e tudo mais, e pão sem fermento. E assim eles comemoravam a Páscoa, era a tradição deles. E aí, depois que eles foram libertados lá do Egito e mudaram de cidade e tudo mais, eles continuaram com os costumes deles, eles continuavam comemorando a Páscoa. Depois de muito tempo, foram passando anos e anos, os povos foram mudando. Jesus teve o plano de salvação, ele desceu aqui na terra, nasceu de Maria, foi pequenininho, foi crescendo e esse costume continuava, eles continuavam celebrando a Páscoa. Só que Jesus tinha uma missão. Jesus tinha que morrer por causa das pessoas, por causa dos nossos pecados. Jesus queria dar pra gente a oportunidade de viver uma vida eterna com ele. E aí, quando Jesus já estava adulto aqui na Terra, tinha algumas pessoas que andavam com ele, que eram os discípulos, e eles eram 12 discípulos. E aí, teve um dia, um pouco antes de Jesus morrer na cruz, porque Jesus já sabia tudo o que ia acontecer certinho no dia certo. E aí, um pouco antes desses dias que Jesus ia morrer, ele chamou os discípulos dele, ele escolheu 2 e pediu para que preparasse lá um banquete para eles fazerem todos juntos. E esses 2 foram e fizeram. E esse banquete ia ser muito importante, porque ia ser a última comemoração de Páscoa antes de Jesus morrer. Só que dessa vez ia ter um sentido um pouco diferente que Jesus ia ensinar para eles. E aí eles prepararam o banquete, chegou no dia, eles estavam sentados todos à mesa, Jesus e os 12 discípulos, e aí Jesus contou para eles que haveria um que estava sentado naquela mesa que ia trair ele. E aí os discípulos ficaram, meio espantados e começaram a murmurar: nossa, será que sou eu? Será que sou eu? E aí Jesus falou assim: olha, quem vai me trair é o que vai comer do mesmo prato que eu. E esse era Judas. O Judas estava comendo do mesmo prato que Jesus. E aí já ficou bem claro que era Judas que ia trair Jesus. Só que mesmo assim, Jesus não deixou de ser amigo do Judas. E aí eles fizeram a ceia e Jesus começou a ensinar para eles o jeito que eles deveriam fazer. Jesus pegou um pão sem fermento igual eles comiam e ele começou a partir o pão e distribuir para todos aqueles discípulos. E disse para eles assim que aquele pão ia simbolizar o corpo de Jesus que ia padecer lá na cruz pela gente. Aquele ia simbolizar o corpo dele. E ele distribuiu, fez a oração e logo em seguida ele também colocou o suco de uva, distribuiu para eles e disse que aquele suco ia simbolizar o sangue que Jesus ia derramar na cruz pela gente, porque Jesus já sabia tudo o que ia acontecer. Então, antes de acontecer, ele já fez essa reunião com os discípulos dele, deixaram ele avisados do que ia acontecer e que depois que ele morresse e não tivesse mais aqui, era para eles continuar fazendo esse momento da ceia que a gente aprende e realiza até hoje. E aí depois desse momento, o Judas foi e saiu da sala, do lugar lá que eles estavam. E aí Jesus ainda ensinou mais uma coisa muito importante para eles nesse dia. Jesus começou a tirar o sapato deles que estava no pé e lavar os pés dos discípulos. Isso é muito interessante porque isso de lavar o pé e tudo mais era um costume deles lá naquela época. Só que quem fazia isso eram os escravos. Os escravos, em respeito a todo mundo que estava na sala, tiravam os sapatos, colocavam uma bacia e lavavam o pé. E Jesus, que era todo poderoso, que morava no céu e o pai dele era o próprio Deus, que tinha um monte de coisa,
ele foi inteligente o suficiente para ser humilde e para ensinar a todos eles que esse era um costume que eles deviam ter, porque aquilo já era comum naquela época. E aí Jesus foi e lavou os pés de todos os discípulos e foi ensinando para eles e avisando o que ia acontecer e como eles deveriam se comportar depois, porque Jesus ia morrer e ia ressuscitar. Só que depois que ele ressuscitasse, ele ia subir para o céu e os discípulos iam continuar aqui. Então eles precisavam aprender tudo o que ia acontecer e Jesus ia passando tudo isso para eles. E aí depois disso, tudo que Jesus falou se cumpriu. Mas o que a gente aprende de mais importante é que, primeiramente, a gente deve sempre, depois que passa pelas águas, o batismo e tudo mais, a gente deve fazer a ceia, porque foi o que Jesus ensinou. É um costume que veio desde lá de trás dos judeus, e Jesus ensinou ele para os discípulos, e os discípulos foram passando de geração em geração. Então a gente tem que entender qual que é o sentido da ceia, que o pão simboliza o corpo e o suco de uva simboliza o sangue que ele derramou pela gente. E também a humildade que Jesus tinha de ir lá e lavar os pés dos discípulos. Nós também precisamos ser humildes, independente de tudo que a gente tem. A gente precisa ter humildade e saber reconhecer sempre o nosso lugar, desde pequenininhos até adulto. E essa foi a nossa lição de hoje. Espero que todos tenham entendido muito bem. Um beijo e até a próxima! Oi, bom dia a todos que estão assistindo. Na nossa lição de hoje, a lição 10, a gente vai aprender sobre Paulo perante o tribunal. O texto do dia fala assim: Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Está escrito lá em Romanos 1:16. A gente sabe que o Paulo era um missionário e ele pregava por todos os lugares onde ele passava, mesmo se fosse fácil ou se fosse difícil fazer isso. E hoje a gente vai ver sobre uma situação que aconteceu quando o Paulo estava sendo preso. O Paulo não hesitava em obedecer às ordens que Deus dava para ele. Seja o que ele fosse falar, onde ele fosse ir, o que ele fosse fazer, ele sempre era obediente. Só que isso, às vezes, era um pouco ruim para ele, porque as pessoas achavam que ele estava fazendo coisas erradas. E aí, teve uma vez que ele estava lá em Cesareia e o Félix, que era o governador dessa cidade, começou a fazer uma acusação contra ele. Na verdade, o povo já estava acusando ele. E aí, esse governador foi ouvir as acusações do povo para decidir o que deveria fazer com ele. E o povo estava acusando ele de perturbar a ordem e de não respeitar o templo. Só que o Paulo continuava ouvindo essas acusações e tudo mais, mas ele sabia que ele não estava fazendo nada disso. Então ele se defendia e falava que eles não tinham provas para falar que ele estava fazendo isso. Aí, por causa disso, o Félix foi e pediu para o povo esperar o comandante chegar e para o comandante decidir o que ia fazer com o Paulo. E aí, o Félix foi e falou para o Paulo voltar de volta para a cela lá que ele estava preso, para que ele não recebesse visita, nem nada, esperasse lá. E depois que passou um tempo, o Félix e a esposa dele chamaram o Paulo para conversar um pouquinho com eles. E aí o Paulo aproveitou essa oportunidade para pregar sobre Jesus para ele e para a esposa dele. E aí ele começou a falar sobre a justiça de Deus, sobre o juízo final, o que ia acontecer no fim dos tempos, e começou a falar várias coisas para ele. E ele começou a ficar assustado, porque ele percebeu que a vida dele estava toda errada. E aí ele não sabia o que fazer. E aí, o que ficou decidido? Que o Paulo ia continuar preso por mais um tempo, porque eles queriam agradar os judeus. E aí, o Paulo continuou preso por mais 2 anos. E nesse tempo, o governador que chamava Félix saiu e entrou um novo, que chamava Pórcio Festo. E aí, esse Festo saiu da cidade deles, de Cesareia, e foi lá para Jerusalém conversar com alguns líderes, algumas pessoas importantes, e para saber o que eles queriam que fizesse com Paulo.
E aí eles disseram assim para o Festo que era para tirar o Paulo de onde ele estava e levar lá para Jerusalém para que ele fosse julgado lá. Julgado é assim, para que fosse decidido o que ia ser feito com o Paulo, se ele ia continuar preso ou se ele ia ficar livre. E aí o Festo voltou para lá com essa notícia e os judeus iam acompanhar o Paulo até Jerusalém. Só que o plano deles era matar o Paulo nesse caminho. Ele nem ia chegar a Jerusalém, ele ia morrer no meio do caminho. Só que esse plano não ia dar certo. Aí ele voltou para lá e falou pro Paulo, falou, Paulo, o que você quer fazer? Você quer ir ser julgado em Jerusalém? Só que o Paulo tinha uma ordem de Deus. Deus tinha falado para o Paulo que era para ele pregar em outro lugar, que chamava Roma. Deus queria que o Paulo pregasse lá. Então, o Paulo foi e disse assim que ele não ia ir para Jerusalém, que ele ia ir para Roma. Ele queria ser julgado lá, porque é lá que ele precisava pregar. Então, ele aproveitou a situação para fazer o que Deus tinha mandado para ele. Então, como Paulo não queria ser julgado em Jerusalém, ele queria ir para Roma. Ele disse para o Festo assim, não, eu quero ir para lá ser julgado pelo César. E aí, o Festo foi se aconselhar com os amigos dele, perguntar o que será que ele deveria fazer. E os amigos dele disseram que deveria deixar ele ir para Roma. E aí, depois de alguns dias, ainda veio um rei muito importante que chamava Agripa, que era de outro lugar, e foi lá para onde o Paulo estava e ouviu o que ele tinha a dizer também. E aí, esse rei Agripa foi e falou para o Festo, realmente não tem nenhuma acusação grave contra o Paulo. Ele não precisa morrer e nem continuar preso. Só que tem um problema. Como ele fez esse pedido que ele quer ser julgado pelo César, ele vai ter que continuar preso. E aí, sabe o que o Paulo fez? O Paulo aceitou. Ele aceitou continuar preso e ir para Roma, só porque ele precisava obedecer o que Deus tinha falado para ele. Então é isso que a gente aprende de mais importante nessa lição. O Paulo poderia ter escolhido ir para Jerusalém e ficar solto, não morrer, não ficar preso, nem nada. Só que ele não ia estar lá em Roma para pregar para as pessoas que precisavam o evangelho de Jesus. Ele escolheu continuar preso e mesmo dentro da prisão fazer a diferença lá em Roma, que era o que Deus tinha ordenado para ele. E é isso que a gente tem que aprender com o Paulo. Independente das dificuldades que a gente tiver, a gente precisa pregar a palavra de Deus, porque é isso que ele pede pra gente. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus. Oi, adolescentes, a paz do Senhor a todos vocês, irmãos, famílias que nos assistem e nos acompanham cada domingo. Nesse domingo de hoje, nós vamos aprender a lição de número 10, que tem por título Conhecendo o Espírito Santo. Nossa mensagem valiosa está no livro de 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 12. E está escrito, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. A verdade aplicada vai falar que a ação do Espírito Santo revela o amor de Deus pela humanidade. Por que é importante nós conhecer o Espírito Santo? É importante para nosso amadurecimento espiritual, para nosso crescimento espiritual, porque o Espírito Santo ele torna possível em nós viver uma vida santa e agradável diante de Deus e dos homens. Se nós não temos o Espírito Santo de Deus, é muito difícil, impossível nós seguir a palavra de Deus, poder crescer espiritualmente, poder entender as doutrinas, os princípios que Deus nos deixou para nós, né? No tópico 1 e no tópico 2, nós vamos ver a divindade do Espírito Santo e o símbolo do Espírito Santo. Quando nós falamos de divindade, o Espírito Santo ele revela sua divindade, o seu caráter divino, sua obra, por meio de alguns nomes que nós vemos na Escritura, né? E o primeiro deles é que ele é o Espírito de Deus. Como nós já aprendimos, né, que Deus é um só,
um único Deus, um único Senhor, né? E ele aparece como Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é Deus também. Ele é Deus. Outro nome que é dado é o Consolador, né? Que ele foi o Espírito enviado pelo Pai quando Jesus ressuscitou para nos consolar, para nos fortalecer. Ele é o Espírito da verdade, porque ele nos guia a toda a verdade. Quando nós aceitamos a Jesus, entregamos de fato nossa vida a Ele, nós recebemos esse Espírito Santo, nós recebemos esse Espírito de Deus que Ele nos vai guiando. Antigamente a gente abria a Bíblia e não entendia nada, parece que estava escrito em outro idioma, mas quando nós decidimos, de fato, a gente tem esse encontro verdadeiro com Deus, o Espírito Santo nos vem a guiar a toda a verdade e nós conseguimos entender e aplicar a palavra de Deus. Outro nome que é dado é o Espírito do amor. O Espírito Santo é um espírito de amor, um espírito de graça e de súplica, né? Então, alguns nomes que é encontrado na Bíblia, por o qual a gente conhece, né, essa caráter, essa maneira de se manifestar o Espírito Santo. E outra maneira de nós conhecer o Espírito Santo é por meio dos símbolos. Símbolo, como nós sabemos, é um elemento que representa algo ou alguém. Tem símbolos na matemática, né? O signo do mais, do menos. O símbolo do cristianismo é a cruz. Quando nós olhamos para a cruz, isso nos remete ao sacrifício que Jesus fez na cruz por nós, para nos salvar. E assim o Espírito Santo, ele tem algumas maneiras de ser representada por meio de símbolos. E nós vamos ver entre todos eles 6 símbolos. O primeiro deles é a água, né? A faz alusão, se refere à salvação. O segundo deles é o fogo, quando Jesus fala que vocês vão ser batizados com o Espírito Santo e fogo, outra maneira de manifestar o Espírito Santo. Ele é o vento, né? Quando após a ressurreição, Jesus assoprou sobre os seus discípulos e ele falou: recebam o Espírito Santo. Outra maneira é o óleo, para ele nos curar, para ele nos purificar, para ele trazer sanidade. Outra é a pomba, quando Jesus saiu, acabou de ser batizado, né, e o Espírito Santo veio com uma forma de pomba e pousou sobre ele. E por último, o selo, né, que o Senhor fala que nós temos sido selados, né, nós fomos carimbados com o Espírito Santo da promessa na nossa vida. E nós, entendendo como que atua, como que se representa o Espírito Santo, nós podemos entender esse cuidado e esse amor de Deus para nós, que a gente não foi colocado aqui no mundo sem nenhuma ferramenta, sem nenhum recurso para nos vencer e para nós poder chegar à eternidade. Olha que cuidado que Deus tem para nós, que é o Espírito Santo que nos vem a fortalecer, a consolar, a guiar, a nos ensinar a amar, a nos ensinar a palavra de Deus, a nos ensinar o caminho de vida para nós passar a eternidade com o Senhor. E essa é a lição de hoje. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos poder e autoridade para anunciar esse evangelho, para falar de Jesus, para que todas as pessoas sejam alcançadas como nós também fomos alcançados um dia. Que Deus abençoe e a gente se encontra na próxima aula. Eu saudo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Graças a Deus, né? Estamos indo para mais uma lição na nossa revista da classe Alfa, que tem por título o livro de Gênesis, né? E hoje nós vamos para a lição 10, que é o chamado de Abraão, que tem a base bíblica em Gênesis 12, do 1 ao 9, e 16, do 1 ao 16. O versículo-chave é: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia, que se encontra em Hebreus 11 e 8. Qual que é o objetivo da lição? É saber que a obediência pela fé agrada a Deus. Aqui na introdução, nós vamos ver que essa obediência de Abraão, a promessa que Deus fez para Abraão, né, não se referiu somente à sua descendência, né? Ali não que a descendência dele seria uma descendência muito grande, mas ela abrangiu também as nossas vidas, né? Porque através da descendência de Abraão surgiu Jesus, o nosso Salvador, né? Que se hoje aqui estamos é por conta de Jesus. Então aqui a introdução vai falar a respeito disso.
No tópico 1, aqui a gente vai ver, Deus chama Abraão, né? Como foi estudado na aula anterior, sobre o pós-dilúvio, né? Aqui nós vemos que Abraão, ele é um dos descendentes de Noé. Ele é um dos descendentes de Sem, que foi um dos filhos de Noé, né? Que foi um dos que mais se sobressaiu ali na terra. E se a gente for colocar aqui na conta, Abraão foi a 9ª descendência, né? Ali a partir de Sem. E Abraão, ele vivia numa terra de idólatras, né? A sua família era uma família idólatra. E ali Deus falou com ele, né? Ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Agora você imagina, ele vivia numa cultura idólatra, os seus pais, a sua família era idólatra, e ele escutou a voz de um Deus, né? Que ele ouvia falar, pois nós sabemos que naquela época não tinha escrita, mas era falado de geração em geração as histórias de antigamente. Então ele ouviu de Deus. A história que Deus falou com Noé, né, a gente pode pegar isso, que Deus falou com Noé aqui sobre o dilúvio e aconteceu. E ele ouviu esse Deus falando com ele agora. E ele escutou essa voz de Deus e saiu ali da sua parentela, né? E ali Deus foi grandemente na vida dele. E Deus o abençoou essa fé, né? Você pode ver que ali ele agiu por fé. Vamos dizer, hoje você está no conforto da sua casa e Deus fala para o senhor, falar com você, vai para tal lugar, você iria? Então é só pela fé mesmo, né? E ali nós vemos que Abraão, ele agiu pela fé. E através disso, Deus também prometeu que ele seria um pai de uma grande nação, né? Mas nós vemos que Sara aí, ela era estéril, né? E assim, uma pessoa estéril, ela não consegue dar luz. Então ali a gente vê que tinha um empecilho para isso acontecer. Mas a gente serve um Deus que ele trabalha no sobrenatural. Aquilo que a gente acha que é difícil, ali que Deus opera, né? E Deus, se a gente pegar aqui a história de Abraão, Deus ele agiu no impossível, né? E a gente vai ver nos próximos tópicos isso que aconteceu. E aqui eu gravei eu grifei aqui acho que bem legal. Os planos divinos para a vida de Abraão só se concretizaram porque ele obedeceu à voz de Deus. Aos 75 anos, Abraão enfrentou o desafio de deixar uma vida já estabelecida para trás e seguir para onde Deus lhe conduzira. Então a gente vê aqui que não é à toa que ele é chamado o pai da fé, né? No tópico 2, um filho fora do propósito, da promessa. Né? Então, como eu já falei, né, Deus tinha uma promessa na vida de Abraão, que ele seria um pai de uma nação. Mas Sara aí era estéril. E no decorrer do tempo, eles viram que isso não ia acontecer. Aos olhos deles não ia acontecer, né? E no momento de fraqueza, tanto de Abraão como de Sara aí, ela ofereceu a sua serva para que a sua descendência não parasse ali, né? Porque, aí você fala meio estranho, né? Mas naquela época era de costume, né? Se uma mulher estéril, ela poderia oferecer a sua concubina, a sua serva, para ali a geração daquele homem se prolongar. E ali, no momento de fraqueza, se esqueceram da promessa de Deus, que a promessa de Deus foi para Abraão e Sarai. Eles se esqueceram e acabou que ele aceitou isso. E, infelizmente, né, teve algumas consequências. Aquilo que eu sempre falo para vocês. Tudo que a gente faz fora do propósito de Deus, há sempre uma consequência que não está, assim, não é boa para nós, né? E nós vemos aqui que teve uma consequência, na qual teve discussão lá entre elas, e a Agar saiu, e depois o anjo apareceu para ela voltou. É uma história muito linda. E Deus abençoou esse filho também, né? Que nós vemos aqui, ó. Ele os abençoou e mostrou onde havia água, protegido por Deus. Ismael, que é o filho de Abraão com essa serva de Sarai. Ismael cresceu e se casou com uma mulher egípcia. Então aqui a gente vê que ele teve um filho fora da promessa e aconteceu várias coisas ali. No tópico 3 é que a gente vê Sarai, uma gestação
improvável. Aquilo que eu falei, ela era estéril, né? Mas aí Deus age no improvável, né? E depois de algum tempo, Sarai ela engravidou e teve o seu filho, que foi Isaac, né? E nós vemos que Deus ele age no impossível, que ó, Deus ele pode fazer um jumento falar, mortos ressuscitar, o sol e outras estrelas não despencam do céu sobre a terra, mulher estéril ter filhos, né? E então a gente vê que Deus ele é um Deus que age no improvável. E daí por diante, depois desse nascimento, a geração de Abraão foi tão próspera que não se poderia contar, né, como os grãos da areia do mar. E dessa nação, desse filho, nasceu uma grande nação, que foi a nação de Israel, né, que existe até hoje. E fora isso, Abraão teve outros filhos também depois da morte de Sarai. Então, de Sara. Então, o que eu quero dizer para você é, o que nós aprendemos aqui? Que Deus, se Ele tem uma promessa na sua vida, acredita, confia que Deus ele irá cumprir. Não saia do propósito que Deus tem na sua vida. Se Deus prometeu, espera, porque no momento certo o Senhor irá agir, irá fazer aquilo que Ele quer na sua vida e você vai ver que vai ser bênção na sua vida. Somente confia e espera no Senhor que aquilo que Ele te prometeu lá atrás irá se cumprir. Amém? E que o Senhor continue abençoando a vida de vocês e até uma próxima aula. Em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui para mais um resumo da aula dos adultos, da nossa classe Ebenezer, que está estudando sobre a Epístola aos Efésios. E nós estamos na lição de número 10. O título da nossa lição é O Novo Homem e a Sua Conduta Diante do Mundo. E o nosso texto de referência está em Efésios 4, versículo 24, que é o texto áureo, né? E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4, 24. Essa lição, irmãos, conforme Paulo, né, nós já falamos que Paulo vai, a partir do capítulo 4, 3, 4 de Efésios, ele começa a falar mais da vida prática, né, da prática cristã diante do mundo. Então, essa lição 10, ela é realmente sobre isso. Então, Paulo vai explicar que, no nosso item 1, que a partir do momento que nós somos uma nova criatura em Deus, isso vai se mostrar através de uma nova maneira de agir, de um novo proceder, que nós temos que deixar o velho homem, né, e nos revestir, nos capacitar a viver de uma nova forma, como uma nova criatura. E então nós não devemos mais andar no caminho das outras pessoas, né? Como o mundo anda. Vai ser um novo caminhar de acordo com aquilo que Deus exige de nós. E esse novo caminhar tem que ser apresentado ao mundo. Nós já falamos em aulas anteriores que o mundo ele conhece Cristo através das nossas atitudes, né? Então aquela vida descompromissada, né, fazendo o que bem a gente queria, o que nosso coração desejava, ela tem que ser deixada de lado, né? Então esse velho homem que era afastado de Cristo, né, que é o que a gente chama de homem natural, ele tem que deixar de existir, né? Nós temos que enterrar esse homem para viver como uma nova criatura, andando de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina, que a palavra de Deus nos ensina. Então nós vamos criar novos hábitos, deixar aqueles hábitos de lado e criar novos hábitos, né? Então, porque o velho homem é aquele, quando a gente anda, né, como velho homem, é aquele que perdeu totalmente a percepção espiritual, que não tem, né, que Deus e uma outra coisa para ele é a mesma coisa, né? Ele não tem nem esse temor que nós temos, né? Porque para ele Deus ou não existe ou não faz diferença na vida dele. Já esse novo homem,
ele vai ter um senso moral, um senso ético, né, diferente. E nós temos que mostrar isso, então, como eu já falei, nas nossas atitudes. Né? Não dá para a gente ficar com velhos hábitos dentro, se eu estou me intitulando como uma nova criatura. O item 2 fala que, então, é continuação, né, que esse novo homem tem que ser uma nova forma, tem que ter uma nova forma de vida. Isso significa o quê? Abandonar uma vida mentirosa, né? Porque até como a gente fala para as crianças, né? A gente sabe quem que é o pai da mentira. E se eu digo que eu sou uma nova criatura e continuo mentindo, né? A quem eu estou servindo de verdade? As minhas atitudes vão mostrar a quem eu estou servindo, né? Cristo, numa nova vida, exige de nós uma vida de verdade, né? Nós somos membros do corpo de Cristo e Cristo não é mentiroso, né? Se nós falamos mentira, nós estamos servindo a outro senhor. O item 2 fala também que, por exemplo, a gente pode irar, mas a gente não pode pecar. E Deus permite a ira porque Ele sabe da nossa natureza humana, da nossa carne. Porém, o inimigo, ele espera apenas uma brechinha, ele é rápido, ele espera apenas uma brechinha para entrar e fazer um estrago na nossa vida. Então, se eu me iro e deixo espaço para o rancor, para a falta de perdão, eu já estou nos hábitos antigos. Então, assim, tem práticas que nós temos que abandonar. Uma outra orientação é para a gente não dar espaço ao diabo, que, como eu já havia falado, ele precisa apenas de uma brecha, né? Num momento de ira, por exemplo, que eu fiquei com muita raiva e que deixei aquilo me dominar, é nesse momento que o diabo vai aproveitar e aí e aquilo vai me consumir e vai me evitar que eu perdoe a quem me ofendeu. E por último, no item 3, fala sobre os cuidados que nós devemos ter com essa nova vida. Cuidados para não entristecer o Espírito Santo, porque é Ele que vai nos guiar nessa nossa vida, é Ele que vai tomar conta do nosso coração, né, que a gente pede para que Ele faça morada, é Ele que nos sustenta, é Ele que vai, né, falar ao meu coração e eu vou mudando, e eu vou transformando. Eu tenho que remover de mim também, nós temos que remover de nós as nossas manifestações pecaminosas, que nós ainda temos, né? Porque nós ainda estamos aqui nesse mundo, e se eu experimentei uma salvação de verdade, eu vou removendo todos aqueles resquícios, né, do pecado que ainda me rodeiam. Eu vou, ao longo do meu caminhar com Cristo, nós vamos retirando isso. E uma outra característica importante nessa nova vida, tem várias, né, mas que o apóstolo Paulo deixa bem clara, é para nós sermos benignos uns com os outros. A benignidade faz parte do fruto do Espírito. E Deus espera de nós isso, né? Que nessa nova vida, o autor ainda usa uma palavra bem interessante sobre a cortesia cristã, né? Um cristão, ele nas suas atitudes, ele é gentil, ele é bondoso, ele faz o bem como ele faz para ele, né? Porque não é só fazer para os outros, é fazer para si também, né? Então é dessa vida prática que a lição vai tratar. O autor conclui com a seguinte frase, que o nosso discurso, ele nada vale diante de um comportamento avesso. O pecador não tem nada a ver com Deus, mas sabe perfeitamente quando também não temos. Isso é muito sério, né, irmãos? A nossa vida requer novas atitudes e comportamentos coerentes. Então, essa frase que eu acho que é a mais legal. O pecador não tem nada a ver com Deus, mas sabe quando o cristão também não tem. Então, que nós possamos praticar aquilo que a gente fala. Fiquem com Deus, a paz do Senhor.